Irmãos, família. Quando nós pensamos a respeito de família, nós precisamos pensar muito além de simplesmente nutri-la, de sermos como homens os provedores da casa, as mulheres que cuidam dos detalhes da alimentação. Precisamos pensar em algo que o Senhor nos ordenou, assim como no texto lido na abertura desse trabalho, naquela devocional, que nós temos a responsabilidade dada pelo Senhor de inculcarmos em nossos filhos, em nossa família, a palavra do Senhor, de transmitirmos a mensagem que o Senhor tem enviado ao nosso coração para que sejamos salvos. Talvez um momento muito forte ficou marcado na vida da igreja do Senhor, seja ali o da Páscoa. Aquela mensagem da Páscoa lá dentro do Egito, onde o Senhor ordenara que as famílias estivessem juntas, que as famílias pudessem então se alimentar juntas, mas que acima de tudo pegassem o sangue do cordeiro imolado para aquele momento especial e aspergisse os umbrais das suas casas, para que o anjo vingador, o anjo da morte não lhes atingisse. Nós temos hoje oportunidade similar. Primeiramente, ordem do Senhor de anunciarmos a palavra de Deus à nossa família. E depois de levá-la a ter conhecimento de que somente o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pode salvar. Só que isso precisa começar em mim, como cabeça do lar. Passar pela minha esposa sobre os meus cuidados e responsabilidade, a minha disjuntora. Mas pesa sobre mim a responsabilidade de mantê-la, de instruí-la, de cuidar que ela esteja no caminho do Senhor. Depois dos meus filhos. Se eu falho na transmissão da mensagem, eu estou incorrendo num grave erro, um pecado diante do Senhor e a grande possibilidade de enviar meus filhos, enviar minha família, minha esposa para o inferno. Com base nesse entendimento, eu gostaria de compartilhar com vocês mensagem do Senhor enviada ao nosso coração, que encontra-se ali em Hebreus capítulo 2, Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao 4, e nós constataremos que há um cuidado muito especial de Deus para que a sua mensagem chegue aos ouvidos e ao coração da humanidade. Falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho e dos anjos e o ministério que exerciam. A palavra do Senhor, então, a partir do verso 1 do capítulo 2, diz, portanto, ou por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades vividas ou ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus querido, em nome de Jesus, mais uma vez diante do Senhor, lemos Tua palavra, ó Deus, e o cultuamos. Pedimos Tua aprovação e agora, ó Deus, discernimento. Ilumina, Santo Espírito, nosso entendimento, para que compreendamos a riqueza da palavra, da mensagem do Senhor. A tomemos e guardemos em nosso coração e a compartilhemos com as pessoas amadas por Deus, muito antes da fundação do mundo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem relatos de perseguição e morte de servos do Senhor, de mensageiros do Senhor, por todo o mundo e por todos os tempos. Nós sabemos disso através da leitura da história da igreja, através dos pais da igreja, nós sabemos disso através dos noticiários. Existe uma perseguição, existe morte de cristãos, existe morte de mensageiros e perseguições de todas as formas, por todas as partes do mundo. Mas observem que a mensagem que essas pessoas trazem, as mensagens que elas compartilham, estão todas centralizadas na pessoa de Cristo. Não são mensageiros perseguidos por serem simplesmente mensageiros, serem estrangeiros, né? Não, mas porque são portadores da mensagem centralizada em Cristo Jesus. Essa mensagem, ela é enviada por Deus para que seja possível a humanidade alcançar a salvação.
uma humanidade pecadora, decaída da presença do Senhor, distante da sua presença, e por isso condenada à morte eterna. Mas nós não precisamos nos preocupar com isso, embora seja muito grave e doloroso para tantas famílias, para os próprios cristãos, porque a palavra de Deus diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, verso 28. Queridos, nós também somos, e estamos nesse momento sendo portadores, sendo mensageiros da mensagem que salva e transforma a vida das pessoas. Ninguém pode pará-la, irmãos, ninguém pode pará-la. Diz a palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo escrevendo ao pastor Timóteo, a sua segunda carta, ali no capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus, disse ele, não está presa. Então ninguém pode impedir, podem matar os mensageiros, mas a mensagem é entregue. Mas existe um problema. Será que a mensagem tem recebido a devida importância por parte daqueles que a ouvem, por parte daqueles que a recebem? Será que o testemunho das pessoas que morreram por serem mensageiros da mensagem centralizada em Cristo alcança o coração daqueles que conhecem esse testemunho? Essa é a grande questão. Qual é a relevância que os avisos de Deus têm alcançado na vida das pessoas? Será que tem alcançado o seu objetivo? Eu iniciei esse momento falando a respeito da morte de mensageiros, do testemunho que eles deram. Mas será que as pessoas estão observando por que eles estão morrendo? Qual a mensagem que eles estão trazendo? É certo afirmar que onde a mensagem do Senhor não é conhecida, ou ela é rejeitada ou negligenciada, há abundância de pecado e morte. Note bem, onde a mensagem de Deus não é conhecida, por ser rejeitada ou negligenciada, há abundância de pecado e morte. A exortação, irmãos, que o escritor ou escritora aos Hebreus nos traz, é para que nós estejamos dando ainda maior importância, maior atenção à mensagem que está sendo pregada, a mensagem do Evangelho, que são as boas novas de Deus, que fala a respeito do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para a salvação de todos os pecadores que a ouvem e nela creem. Assim, como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou a mim e a você, que deu o seu único Filho, para que, se nós crermos, de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Senhor, e a exortação do escritor ou escritora aos Hebreus é para que nós estejamos dando atenção maior, atenção máxima a isso que está sendo dito, a essa mensagem que está sendo entregue. Porque, ao contrário, para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, não haverá escapatória das consequências do pecado e da condenação à morte eterna. A palavra de Deus nos diz, e o apóstolo Paulo, enfaticamente, ele diz à igreja em Roma, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, quantas pessoas não desenvolvem de maneira nenhuma a sua fé em Cristo? Eu não estou falando naquela fé de que, Deus pode, Deus sabe, Deus é capaz, nada é impossível. Quantas pessoas acreditam? Quantas pessoas? Morgan Freeman falou a respeito disso com muita propriedade, dizendo, não importa o Deus a quem você serve. É claro que sim, à luz da palavra de Deus importa. Mas ele falou algo que é relevante nesse sentido. A maneira que importa realmente é como você se relaciona com esse Deus. Muitas pessoas acreditam num Deus que está crucificado, que está pendurado no madeiro. Muitas pessoas acreditam num Deus que está posto em um altar na sala de estar. Ou num Deus que é carregado num adesivo de carro. Muitas pessoas creem num Deus que anda em andores, carregado por outras pessoas. Mas como
é o relacionamento da pessoa com esse Deus. Às vezes é um Deus que não ouve, às vezes é um Deus que não fala, é um Deus que não realiza nada sequer para si mesmo. Mas com um Deus vivo e verdadeiro, só é possível desenvolver fé se porventura ouvirmos sua voz, a sua palavra. É isso que Paulo está dizendo à igreja em Roma. Mas se as pessoas rejeitam e não dão importância à mensagem do Senhor, como conhecerão a Deus? De acordo com a afirmação anterior, haverá ali abundância de pecado e ausência de graça. Embora o Senhor seja misericordioso em prover para tais pessoas ainda oportunidades para que continuem ouvindo a sua palavra. A salvação da humanidade é Cristo, planejada muito antes da fundação do mundo, conhecida inicialmente quando Deus diz a Satanás, ali em forma de serpente no Éden, que da descendência da mulher viria aquele que pisaria sua cabeça, encontra-se lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. O apóstolo Pedro também diz: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifesto nesses dias, nesses tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. É essa mensagem que precisa alcançar o seu coração, que precisa alcançar o coração da sua família, que precisa alcançar o coração dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, de escola. Nós fomos chamados, nós fomos postos por ministros, por aqueles que levam, por aqueles que servem ao Senhor como mensageiros dessa mensagem poderosa e gloriosa do Senhor, que transforma vidas. Infelizmente, muitas pessoas criaram um hábito de somente ouvir a palavra do Senhor. Isso é ruim, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Sim. Se porventura você a ouve como ouve qualquer som na rua ou em casa, talvez um som que te incomode. As pessoas criaram o hábito de ouvir a palavra do Senhor como quem deixa sua Bíblia aberta sobre o balcão ou na estante na sua casa, como aí um amuleto da sorte. Criaram o hábito de somente ouvir a palavra do Senhor, mas negligenciam-na, porém. Simplesmente ela não faz a menor diferença nas suas vidas, não promove tristeza em seus corações quando ela fala, quando a mensagem do Senhor fala a respeito dos pecados que nós cometemos, porque todos pecamos, todos nós, diz a palavra do Senhor. Ah, pastor, meu filhinho nasceu agora, é pecador? Disse o salmista Davi: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Somos pecadores. Através de um só homem, Adão, todos pecaram. Todos pecaram. Somos pecadores. E quando as pessoas ouvem, então, a partir do hábito de tão somente ouvir a mensagem do Senhor, elas não passam por mudança ou transformações nas suas próprias vidas. Outras pessoas ainda simplesmente rejeitam a palavra do Senhor, pois assentaram em suas mentes e em seus corações que suas vidas são perfeitas e não necessitam de Deus ou da sua mensagem para nada. Uma coisa é negligenciar essa questão do hábito. Eu gosto muito de ouvir os crentes. Se eles quiserem até, podem orar pela minha vida. Na verdade, eu os procuro para que orem, para que Deus me dê saúde, para que Deus abençoe a minha família, mas negligenciam a mensagem salvadora, a mensagem transformadora que está em Cristo Jesus, aquela mensagem que deve nos levar a renunciar nosso próprio eu e a vivermos para o Senhor, assim como o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Simplesmente negligenciam isso. Outras, eu não quero nem saber. É crente? Nesse tempo de pandemia, onde a comunicação está sendo através de redes sociais,
Quando um cristão envia uma mensagem, um texto da palavra de Deus, ou então uma proposta de cuidado com uma outra pessoa, dizendo, eu vou orar por você e por sua família, tantas pessoas dizem, não, 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 não faça isso, eu não quero saber disso. Tantos se interessam por salvação, mas rejeitam a mensagem sobre o único caminho da salvação. Quanto a esses, disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja romana, no capítulo 10, versos 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essas pessoas fecharam seus olhos, agravaram seus ouvidos para a verdade do Senhor. Não fazem conta da importância da mensagem que o Senhor lhes envia. Sabe por quê? A Bíblia responde, mais uma vez, e eu gosto sempre de citar o apóstolo Paulo, já disse aos irmãos, quando chegar no céu, a primeira pessoa que quero abraçar é o apóstolo Paulo. Na verdade, depois de Jesus Cristo. Calma, viu? Paulo diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão deixando passar a oportunidade de serem moldadas por Deus, de serem tratadas por Deus, de serem preparadas por Deus, de andarem no caminho do Senhor, para que no dia em que a morte chegar, e nenhum de nós sabe quando será, nos encontremos pela eternidade junto a Deus. Quantas pessoas simplesmente têm deixado? Na semana passada falamos a respeito de Noé, em que as pessoas simplesmente rejeitaram o convite de entrar na arca e pereceram. Até crentes, até pessoas que cultuavam a Deus naquela época, mas que não eram íntegros. E não eram íntegros porque não observavam a integridade da palavra do Senhor que lhes orientava, que lhes conduzia os passos. Acreditavam que poderiam andar em conformidade com o seu querer, com a sua própria interpretação. Eu gostaria de fechar esse momento trazendo uma reflexão. Um jovem empreendedor, falando a empresários, ele usa esse jargão empresarial, mas eu gostaria que considerássemos para as nossas vidas em particular. O Wellington Moreira diz o seguinte, diante de más notícias, muitas pessoas, muitas vezes, muitos gestores preferem matar o mensageiro em vez de preocupar-se com aquilo que terão de enfrentar adiante. Deixa eu repetir. Diante de más notícias, muitas vezes os gestores preferem matar o mensageiro em vez de se preocupar com aquilo que terão de enfrentar adiante. Trazendo para os nossos dias e contextualizando com a nossa realidade. Muitas pessoas simplesmente matam o mensageiro. Algumas literalmente, muitas literalmente. Outras emocionalmente, relacionalmente. Matam o mensageiro, simplesmente não quero saber mais. Vai lá no Facebook, bloqueia ou exclui. Vai lá no WhatsApp, bloqueia ou exclui. A amizade é interrompida, não se tem mais contato. Por quê? A decisão foi de matar o mensageiro. Não quero mais saber dessa pessoa. Não quero mais saber dessas notícias, porque para mim são más notícias. Porque confrontam o meu estilo de vida, porque confrontam a minha qualidade de vida, o meu bem-estar, aquilo que desejo fazer, aquilo que me agrada. Então não quero saber mais. Essa afirmação desse jovem, no ramo empresarial, é fato, mas se aplica na questão espiritual, porque muitas pessoas não têm dado importância à mensagem do Senhor. Esse mesmo jovem contou o quê? Um fato histórico. Em 1707, o almirante britânico Cloudesley Shovel voltava triunfante para casa após vencer o confronto travado com franceses no mar do Mediterrâneo, quando seus 5 navios
enfrentaram um denso nevoeiro por vários dias a poucos quilômetros da Grã-Bretanha. Preocupado, disse Wellington Moreira, o almirante ordenou que os marujos determinassem a localização exata de seus navios e recebeu a notícia de que estavam numa rota segura da Península Britânica. Vamos para frente, está tudo bem. Porém, um daqueles marujos se aproximou do almirante, explicando que tinha outra opinião, porque ele entendia que a localização da frota, de acordo com seus cálculos, dizia ele, estavam indo numa rota fatal. Eles estavam seguindo rumo a um arquipélago de 150 minúsculas ilhas a sudoeste da Inglaterra. Ele estava dizendo, tem perigo na frente. Se nós continuarmos nessa rota, nós vamos bater, nós vamos morrer. O problema é que a Marinha Real Britânica proibia a navegação, ou seja, a direção dada por qualquer membro de escalão inferior. E ainda desencorajava opiniões divergentes. Qual foi o resultado disto? O almirante não aceitou as recomendações do marujo e ainda o enforcou na hora. Pouco tempo depois, os navios se espatifaram nas ilhas cobertas pelo nevoeiro, matando 2.000 homens afogados. Aquele almirante não deu importância à mensagem do marujo e naufragou. 2.000 homens que estavam sob seu comando morreram. Hoje nós encerramos o mês da família. Nós comemoramos, é claro que a responsabilidade com a família continua. Mas muitos pais de família têm negligenciado a palavra do Senhor, de orientar seus filhos no caminho do Senhor para que não se desviem desse caminho até quando envelhecerem. E, infelizmente, os seus filhos estão em rota de colisão, estão caminhando para a morte, e os pais não dão nenhum cuidado, nenhuma notícia para os filhos. Olha, não é assim que diz a palavra de Deus. Porque em seus corações já mataram os mensageiros. Talvez por crítica ao pastor, por não gostar dele, talvez por crítica à igreja, talvez por discordar da própria Bíblia, ou sequer ter um relacionamento íntimo com Deus. Enquanto a notícia que salvaria a vida da sua família é jogada na lata de lixo. Nesse mês que nós encerramos o mês da família, talvez você esperasse que eu trouxesse uma mensagem que falasse a respeito de uma família muito bem sucedida. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: eu estou trazendo a mensagem para que a sua família seja bem sucedida. Eu estou trazendo uma mensagem para que ela seja lida diante do Senhor, naquele memorial que Ele tem diante de si, que está escrevendo a sua história, que está escrevendo a história da sua família sob sua responsabilidade. Uma história exitosa, uma história de vitórias, uma história de libertação, uma história de salvação, porque você deu importância à mensagem do Senhor. Fica nessa noite o alerta do Senhor, quanto ao seu modo de viver, o seu modo de interpretar, seu modo de receber e viver as coisas que vêm do Senhor. Se não diz respeito ao cuidado que Deus quer que você tenha com a sua família, talvez você esteja incorrendo no mesmo erro que o almirante. Talvez você esteja incorrendo no mesmo erro que aqueles pais de família que não entraram na arca que Noé havia construído, incorreram. O alerta, a exortação que o escritor aos Hebreus nos traz nesse texto que ora compartilhamos, é para mim e é para você. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Meus queridos, eu poderia passar a noite inteira falando aqui a respeito do cuidado de Deus para conosco em enviar mensageiros, em enviar pregadores em todos os tempos, para todos os lugares, sejam eles ordenados ou não, né? E talvez você não entendesse
que é o desejo de Deus, que você conserte sua vida com Ele. Você vai achar que é só mais um culto. Você vai achar que é só mais um momento de palavra. Nós poderíamos passar a noite aqui falando sobre isso. Mas, basta só um desejo do seu coração que leve a uma atitude. Eu vou ouvir. Porque essa palavra não foi para o meu amigo. Porque essa palavra não foi para o meu irmão. Essa palavra não foi para o meu vizinho. Essa palavra foi para mim. Deus está falando comigo. Dê maior importância à mensagem. Porque é ela que vai conduzir seus passos. Porque é ela que vai conduzir sua família. Uma das coisas muito interessantes, compartilhei com os casais que estavam conosco na live que realizamos na última sexta-feira, 29. Pastor William Salgado é um dos pastores ali da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele disse: nós, os homens, as mulheres, os responsáveis, os pais de família, precisamos pedir perdão às nossas famílias por negligenciarmos tantas vezes a mensagem do Senhor que deveríamos compartilhar com os nossos filhos. Aquilo falou muito profundamente ao meu coração. Porque quantas vezes nós não nos preocupamos com a nossa própria vida espiritual sequer e nos esquecemos que temos responsabilidade sobre a vida espiritual de outras pessoas. Como o marido, que tem o dever sobre si de santificar sua esposa, como o marido e a esposa, que tem o dever de inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor e quem é o Senhor, conforme vimos aqui em Deuteronômio capítulo 6. Que tristeza, irmãos, saber que tantas pessoas que estão nos ouvindo essa noite vão negligenciar mais uma mensagem. Não vão dar a devida importância a mais uma mensagem. Mas se agora Deus está falando ao seu coração, meu irmão, ao seu coração, minha irmã, ao seu coração, querido amigo, que está nos assistindo, independente de ser no simultâneo, não é, da transmissão ou depois, eu quero dizer que Deus tem algo especial para você. Deus reservou esse momento para você. Essa mensagem, ela vem para o meu coração e para o seu coração. O resultado do que ela pode gerar na minha vida e na sua vida só depende da atitude que nós tivermos frente a ela. Eu negligencio, eu rejeito ou a aceito. A palavra do Senhor diz que essa mensagem, a mensagem bíblica, o registro de Deus para que o conheçamos, as Escrituras, são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos dela. Eu gostaria que agora você estivesse falando com Deus a respeito da condição que você se encontra. Como você tem recebido a palavra de Deus? Como você tem recebido o cuidado de Deus? Como você tem assimilado e tomado para si aquilo que a palavra do Senhor recomenda? Feche seus olhos. Se for possível, apresente diante do Senhor a sua vida, para que você possa, diante do Senhor, apresentar a vida da sua esposa e a vida dos seus filhos. Esse procedimento não é estranho. Pense em alguém que toma assento em um voo e no avião recebe a instrução, se por acaso essa cabine se despressurizar, cairão máscaras sobre você, então você coloque primeiramente em você, depois coloque a máscara na pessoa que está ao seu lado e ajude as pessoas que necessitam. Por quê? Porque se você desmaiar, você não poderá ajudar ninguém. Mas se você cuidar de você primeiramente, colocando o oxigênio, você pode ajudar outras pessoas porque você estará em sã consciência. Você não poderá levar ninguém, conduzir ninguém para o céu, se você não estiver nesse caminho. Você não poderá fazer ninguém conhecer a Jesus Cristo se você não o conhecer. Você não poderá falar de algo que você não tenha convicção se você próprio não tiver convicção.
Então, nesse momento, fale com Deus a respeito da sua situação, de como Deus te vê. Não pense na forma como você se vê diante do espelho, porque você talvez se ache perfeito. Mas diga: Senhor, como o Senhor me vê? Mostra-me, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões. Me ajuda agora, Deus, a confessá-las diante do Senhor. Me ajuda, Deus Santo, agora a enumerá-las diante do Senhor, listá-las diante do Senhor, porque sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Purifica-me, ó Deus, e encha-me do teu Espírito. Para que assim, meu querido, minha querida, você possa abençoar a sua família. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Nós não temos por prática isso, mas eu gostaria de encorajá-lo agora a colocar a mão direita sobre o seu coração e fale com Deus: Senhor, eu tenho negligenciado tua palavra. Em tantos momentos, ó Deus, eu tenho tido a oportunidade de lê-la, de ouvi-la, e tenho rejeitado. Me perdoe, Senhor. Eu sei que eu estou perdendo a maior oportunidade da minha vida de ser conduzido pelo Senhor para conduzir minha família. Me perdoa, Pai. Deus querido, eu rogo a Ti que esteja agora sondando os corações que estão orando dessa maneira. Destes homens, dessas mulheres responsáveis, ó Deus, por filhos. Que o Senhor, ó Deus, tome essas orações em Tuas mãos. Que o Senhor as deposite, ó Deus, em taças de ouro. Que, ó Pai, a resposta do Senhor ao clamor e a tristeza que a mensagem do Senhor gerou nesses corações possa alcançá-los e transformá-los, ó Deus, enchendo-os de alegria, enchendo-os, ó Deus, do desejo de agradar e servir ao Senhor em todo o tempo, cumprindo aquilo que o Senhor tem ordenado, observando, ó Deus Santo, aquilo que a mensagem do Senhor recomenda. Deus querido, visita esses homens e essas mulheres. Pai Santo, se houver alguém que nesse momento está orando ao Senhor, dizendo: eu tenho andado tão distante da palavra do Senhor, tão distante da presença do Senhor, eu não a tenho ouvido, não a tenho recebido, eu não a tenho praticado. Deus, seja com essa vida. Oh Deus, enche agora esse coração com Teu Espírito, que não haja espaço ali, ó Deus, para pensamentos que são diferentes dos Teus pensamentos, que não haja vontade diferente da Tua vontade, mas que haja agora, ó Deus, um regresso à Tua presença, com a confissão dos seus pecados. Pai querido, em nome de Jesus, purifica essas vidas, restaura, ó Deus Santo, o relacionamento com o Senhor, fortaleça, ó Deus, a cada pessoa que está orando agora. Pai querido, em nome de Jesus, abrace, guarda, são teus. Pai querido, se alguém que está orando agora está apresentando diante de Ti vidas pelas quais intercede, vidas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Senhor, primeiramente, ó Deus, dê a essas pessoas que estão orando a oportunidade de testemunhar e de anunciar a mensagem do Senhor com as suas próprias vidas e testemunhos. Depois, ó Deus, visita essas pessoas pelas quais os Teus servos estão intercedendo, quebrantando-lhes os corações, para que eles possam, ó Deus, dar uma oportunidade, para que eles possam, ó Deus, dar uma abertura, para que a Tua palavra adentre e faça a mudança. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor pela vida das famílias, pelas famílias da Tua igreja, pelas famílias que estão chegando, pelas famílias que estão nos assistindo. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor as abençoe, mas não somente com bênçãos passageiras, bênçãos materiais, mas que o Senhor as abençoe com bênçãos espirituais, abrindo-lhes os olhos para que vejam que esse tempo que passamos aqui é em terra peregrina, estamos peregrinando, é em terra estrangeira, que esse tempo que estamos vivendo aqui, ó Deus Santo,
caminhando para a tua presença, para aqueles que creem em ti de uma forma definitiva, para aqueles que ainda não creem em ti, que é um tempo de oportunidades. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor para que essa noite seja especial, para que esse momento seja especial, para que a mensagem que alcance os ouvidos e corações seja especial, que conduza ao Deus Santo a uma nova vida. Ó Deus, é o Teu Espírito e é a Ele que rogamos que haja agora conversões nos corações, que Ele os convença, ó Deus, da necessidade de voltarem-se para o Senhor, de ouvirem a Tua voz, de receberem a mensagem Tua. Ó Deus, muito obrigado por esse momento e o privilégio que o Senhor nos dá de compartilharmos, ó Deus, aquilo que vem do coração do Senhor para o coração de todos aqueles que estão conosco. Pai Santo, nós rogamos a Ti que o Senhor continue falando, mesmo depois que nós cessarmos aqui com os microfones, com a transmissão. Que Teu Espírito, ó Deus, possa trabalhar em cada vida e que haja, ó Deus, uma mudança para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, clamamos, intercedemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.